Basicamente, há 4 formas de você analisar um personagem, certo? A primeira é o que a gente já citou aqui, que é sobre a área de efeito. Ok, Dragon Ball já mencionou, já mostrou esse conceito em prática, mas e outras obras que não falam muito sobre esse conceito? O autor ele já definiu o poder de um personagem, seja através de um feito ou citação. O personagem não repetir o feito não deve ser considerado como ou aquele feito é uma incoerência, mas sim ou aquele nível já está definido, portanto o personagem não precisa repetir esse feito. Porque imagina o autor tendo que toda hora desenhar um efeito no cenário, ou toda hora mencionar a fala sobre o feito estar acontecendo, ou qualquer coisa do tipo. Ele vai estar estragando a narrativa da consistência do feito na obra. E bem, é basicamente esse critério que as pessoas utilizam a área de efeito, que é para explicar essa incoerência quando um personagem mostra um feito e depois ele não se repete. Se o personagem não fica destruindo universos toda hora, isso é incoerente e não deve ser considerado. Aí beleza, ok. É uma forma de se analisar. O problema disso é que ele fala, ok, nível de destruição de lago é o nível do Super Saiyajin Blue. E aí tem um feito maravilhoso, que é, por exemplo, do Black, tacando o Kamehameha, e ele nem destruindo a grama do local. Basicamente isso. Então você está falando que esse feito, ele tem mais soberania que os outros feitos, como por exemplo o Goku Blue batendo num trem e só amassando ele. E você fala, caramba, mas o Black tá com o Kamehameha e mal afetou a grama. Então esse feito também é incoerente. Aí é claro que eu vejo mais desculpas, tipo, mas isso é culpa dos animadores. Os animadores, eles desenharam, eles não tiveram tempo para desenhar isso. Primeira coisa, quando você fala isso, você tá admitindo que tem um fator externo à obra que não possibilita eles sempre mostrarem tal feito. No caso, um exemplo desse é os animadores, ou no caso que eu já falei aqui, que isso atrapalha a narrativa e portanto pode ser desconsiderado. Mas aí você pega a cena e você vê que os animadores literalmente tiveram o trabalho de desenhar a parte da grama em que o Goku e o Trunks estavam queimada. Ou seja, eles falaram, estamos satisfeitos com a grama só queimada nesse local, podemos mudar de ser, tá ligado? Se a pessoa fala, Goku destruir o universo é incoerência, ok. Goku destruindo a grama é incoerência, ok. Qual que é o feito correto para essa pessoa? A pessoa vai falar, o certo é o Goku Blue levando dano para destruir um lago, ok. Mas aí depois tem uma incoerência que eles mal destroem a floresta. E aí, qual feito tá certo? Entende? Fica muito a critério da pessoa fazer isso. Ao você cair na subjetividade, qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa, pode te refutar com eu discordo. Porque se você está usando a sua própria opinião para colocar o nível do personagem, a pessoa pode colocar a própria opinião dela e falar, isso tá errado, sabe? Sabe aquele feito do Saitama, nossa, destruindo a lua de Io? Grande feito, né? Sabe o que esse segundo tópico faria? Você teria que descartar esse feito, porque logo depois, Saitama e Garou começam a lutar de novo e eles não fazem nada com essas rochas. Então você teria que descartar um feito. Isso claramente foi mostrado para ir com um feito meh. A única coisa é que o personagem tá colocando mais poder em uma cena e menos poder em outra. Ok, de novo, é um método válido. O problema disso é quando você encontra um momento em que o personagem fala ou estou usando o meu poder, ou isso é visualmente mostrado, né, que tá usando bastante poder, e não acontece nada com o cenário. Aí você gera uma incoerência narrativa na própria obra. Por exemplo, o Golden Freeza bate no chão, não acontece nada com a Terra, abre um buraco no chão, mas aí o Freeza, na forma base, ele consegue destruir a Terra com um tapão. E aí, o que acontece? O Golden Freeza, ele estava mais fraco que o Freeza na forma base, o que diabos aconteceu aqui, tá ligado? É basicamente isso. Por exemplo, outra cena do Vegeta carregando um ataque para derrotar o Riku e não acontece nada com o planeta Namekusei, sabe? E você vai falar, nossa, esse Vegeta, mesmo estando mais forte que na saga Saiyajin, ele tá mais fraco com esse ataque. Entende? Você gera uma incoerência narrativa utilizando esse método. A área de efeito, por mais que não seja mencionado, no caso o conceito da área de efeito, que a área de efeito, o nome, é um conceito de fã, mas mesmo que não seja mencionado numa obra, ele tem o intuito de evitar essas incoerências internas dentro da obra. A segunda, ela tenta ir por um critério que não utilize termos da fandom, digamos assim,
mas falha criando muito mais incoerências com feitos grandes que não podem ser considerados, ou então acaba entrando para a subjetividade. E entrando na subjetividade, vira a terra de ninguém. E aí você tem um quarto, simplesmente se basear no poder dos personagens por meio de cálculos. E aí você tem outra incoerência narrativa, que é você ter que falar que o personagem ficou muito mais forte, muito mais fraco, dependendo de qualquer saga. Basicamente isso. E aí você tem incoerências que você gera com esse método. Enfim, eu não tô falando qual método você deve escolher, certo? Eu tô longe disso. Mas eu tô aqui para mostrar as falhas que você tem utilizando um método específico. Mas o feito do Goku Blue levando dano para um lago seria considerado muito mais um outlier do que a maior parte dos feitos que Dragon Ball mostra, que é destruir o chão. E o One Punch Man também. O que eu tô dizendo aqui é, siga um critério. E siga objetivamente ele. Ou senão você vai cair na subjetividade e ele vai seguindo. É basicamente isso.